Os 5 piores erros que você não pode cometer no Enem. Já pensou em estudar o ano inteiro para chegar na prova e dar tudo errado? Então eu vou te salvar com esse vídeo para que nada disso aconteça. A pior coisa que pode acontecer no Enem é você ser eliminado. E tem 3 motivos bobos que mais eliminam a galera. O primeiro é óbvio, chegar atrasado, você não entra quando os portões fecharem, então minha dica é preparar a marmita, juro. Eu fiz isso, preparei uma marmitinha de panqueca com recheiozinho dentro, e levei, ficou ótimo para comer frio, me alimentei, cheguei tranquila com 1 hora de antecedência e foi menos ansiogênico do que chegar lá correndo. O segundo motivo bobo é não levar a identidade. Ou levar algo que não vale como identidade. Por exemplo, certidão de nascimento não vale porque não tem foto, título de eleitor a mesma coisa. Agora, o e-título, o aplicativo, vale porque tem foto. E também não pode levar xerox, mesmo que ela seja autenticada. E o terceiro motivo é um que pouca gente sabe, mas alguns celulares modernos, eles, mesmo depois de desligados, se tiver um alarme configurado, alarme despertador, ele vai se ligar sozinho, vai tocar e você vai ser eliminado, mesmo se estiver no saquinho. Então, por favor, ano passado teve muita gente que foi expulso do Enem porque tinha um alarme, um despertador programado no celular. Minha dica é: liga o modo avião, tira todos os alarmes despertadores, desliga o Wi-Fi, desliga tudo, desliga o celular, aí bota no saquinho com tranquilidade. Ah, Sara, por que eu não deixo o celular em casa? Cara, eu levaria. O celular você consegue fazer um Pix, você consegue, sei lá, deu tudo errado, você precisa pagar alguma coisa, você precisa mostrar o aplicativo de identidade no próprio celular. Você pode usar o RG digital, você pode usar a carteira de motorista digital. Então, assim, eu levaria o celular. Eu acho mais arriscado deixar o celular em casa e precisar ligar para alguém e não tiver como, do que levar o celular e fazer esses processinhos para ele não ligar. O segundo erro no Enem é ter que chutar um monte de questões, às vezes 10, 20 questões, porque acabou o tempo de prova. Para você não ter que chutar 20, 30 questões no final, essas 2 dicas vão te salvar. A primeira dica é: eu ganhei 30 minutos de prova porque eu passei o cartão resposta já limpo desde o início da prova. Então eu fazia uma questão, eu falava, cara, eu vou marcar essa, vai direto no cartão resposta. Sabe por quê? Porque isso você faz com aquelas questões que você não vai mudar mais. Você sabe que é aquela resposta. Se você mudasse, você erraria aquela questão. Então, eu não dou nenhum risco de eu entrar em desespero no final da prova e querer mudar a alternativa que eu já sabia qual que era certa. E a segunda dica é para as questões que a gente está em dúvida. Então, aquelas que eu tenho certeza, já vai para o cartão resposta. Aquelas que eu tive dúvida, sabe o que eu faço com elas? Eu marco alternativa de segurança. E alternativa de segurança é muito coisa de questionador. Se você encontrar alguém na prova, bom, você não vai ficar olhando para a prova da pessoa, mas saiba que as pessoas que são questionadores, que acompanham o meu canal, todas elas fazem um coração na frente da alternativa que mais gostou. Então, digamos, fiz uma questão, tenho certeza dela, vai para o cartão resposta. Fiz uma questão, não sei bem o que marcar, tô em dúvida, tô inseguro, não sei, deu errado alguma coisa. Eu não saio daquela questão sem antes escolher a alternativa que eu mais gostei. Mesmo se for uma questão de interpretação, mesmo se for uma questão de exatas. É quase um chute consciente, mas eu não faço isso no final, quando eu já tô em desespero e tem 30 para marcar. Eu faço isso no momento que eu tentei fazer aquela questão. Porque aí de duas uma. Ou eu tenho tempo para voltar nela, e esse é o mundo ideal, porque eu quero ter esse tempo para voltar nela, para tentar fazer a questão de novo, e aí sim marcar a alternativa, porque eu tenho certeza e não porque eu dei aquela chutada. Mas agora, se por acaso faltar tempo no final da prova, você já escolheu a melhor alternativa daquela questão. E eu juro, eu já acertei muita questão por ter feito isso. Eu falei que eram 2 dicas, mas tem uma terceira dica, que é a TRI. Tem gente que chega na prova bitolado com esse negócio de TRI e vai tentar encontrar as questões fáceis, porque essas você não pode errar. Só que aí você chega numa questão, você tenta fazer aquela questão e não tá conseguindo. E você insiste nela e fica em cima dela e se desespera porque você fala, cara, essa questão é fácil, eu não posso errar. Meu amor, se fosse uma questão fácil, você já teria conseguido fazer. Então, se você não está conseguindo fazer essa questão, ela não é fácil, pula! Eu era muito rápida para pular, porque eu sabia que não faria sentido eu gastar 20 minutos naquela questão, errar aquela questão ainda por cima e ter que chutar outras 20 porque não deu tempo de fazer. Então, não insiste em questão que você não está dando conta de fazer agora. Isso eu fazia no final da prova, porque aí no final da prova eu já tinha passado por todas as questões. Então, eu garantia que todas as questões que eu tinha conseguido fazer já estavam no meu cartão resposta com a certeza de que eu tinha marcado ali a alternativa que provavelmente está certa, aquela que eu tinha mais confiança, e aí sobrava o restante do tempo para quê? Para voltar naquelas questões que eu pulei.
Para aí sim insistir naquelas questões que estavam trabalhosas, mas que talvez eu consiga ainda fazer. Mas eu insistia no final da prova, não no início. Pegou a dica? O terceiro é um erro muito bobo, mas tem muita gente que comete. Eu digo que saco de batata vazio não faz Enem. Porque quando vocês me perguntam, Sara, o que eu levo no Enem? Eu levo uma barrinha de cereal? Eu te pergunto, você se sustenta com uma barrinha de cereal a tarde inteira? 5 horas e meia de prova? Se você me falar que sim, ok, beleza. Mas eu, por exemplo, eu como um pão inteiro de tarde. E mais uma fruta, e mais leite, e mais um monte de coisa. Então, assim, se eu levar só uma barrinha de cereal, eu vou passar fome no Enem. Então, minha melhor dica para isso é: leva pro Enem aquilo que você come no dia a dia. E como tem muito brasileiro, assim como eu, que come um pãozinho ali no final da tarde, o que eu fiz? Eu levei pão e eu começo a recomendar para vocês levarem aquilo que vocês comem normalmente. E aí começou uma febre de questionadores levando pão para a prova, porque é o que eles comem também no dia a dia. E aí quando você olhar para o lado e encontrar alguém fazendo a prova, comendo um pão, você fala, esse é questionador. Inclusive a galera já se conheceu assim, do tipo, olhou assim antes da prova, né? Um pão em cima da mesa, assim, tu é questionador? A pessoa, sou questionador, e você? Eu também, toma aqui o pão. Enfim, para você não errar, faz o seguinte, pega uma semana normal, e começa a perceber de meio-dia, né, 1 hora da tarde, até 6 horas da tarde, 7 horas da noite, o que você fez nesse período? Tudo aquilo que você comeu, o quanto de água você bebeu, e aí sim, você escolhe no dia do Enem tentar fazer exatamente igual, porque você não passa fome, não passa sede, não vai 1 milhão de vezes no banheiro, não deixa de ir no banheiro também, porque ir no banheiro é importante, e tudo mais. Então você consegue regular tudo isso e fazer um ótimo Enem. A quarta dica, estamos falando do maior inimigo do vestibulando, a ansiedade. Não tem um ser humano que não vai chegar no Enem ansioso. O que mais me ajudou no dia do Enem foi levar o que eu chamo de anjinho da guarda. Anjinho da guarda é tipo, imagina você levar aqui no seu ombro alguém que você admira muito, alguém da sua confiança, um amigo, um professor, seu pai, sua mãe, alguém que te dá bons conselhos. Tem gente que me leva pra prova, eu fico muito feliz. Tem gente que leva a Taylor Swift, pode ser qualquer pessoa, pode ser Deus da tua religião. Leva alguém para te dar conselhos no dia da prova. Porque quando a gente estiver muito ansioso, a gente vai querer ser acolhido. E também, às vezes, levar uns puxões de orelha, tá? Porque eu lembro uma vez, eu sempre levo o meu anjinho da guarda, e eu tava uma vez fazendo uma prova e que eu tava começando a entrar em desespero e comecei a contar quantas questões eu achava que talvez eu teria acertado pra ver se dava a média que eu precisava pra passar. Eu recebi um tapa tão grande desse meu anjinho da guarda, do tipo, Sara, você tá perdendo tempo fazendo isso e não tem garantia nenhuma que você realmente acertou essas questões. Então, é uma pessoa que vai ser fofinha com você? Vai. Mas é uma pessoa que vai puxar a sua orelha também se estiver fazendo alguma besteira durante a prova por causa de ansiedade. E outra coisa, tá? Se você estiver numa crise ansiosa, é muito melhor que você use o tempo para se recuperar, vai no banheiro, joga uma água na cara, respira, conta até 4, inspira, conta até 4, segura 4, solta, faz essas respirações, faz esse processo de se acalmar primeiro antes de voltar a fazer a prova, porque é muito provável que se você estiver nesse nível de ansiedade, você começa a errar muito por bobagem, você começa a se perder no meio da prova, então eu prefiro usar esse tempo para me acalmar e conseguir fazer o restante da prova com muito mais qualidade. E o mais importante, não negligencie a ansiedade, não finja que ela não existe. Porque a ansiedade ela pode tanto te tirar do jogo, mas também ela pode te colocar no jogo também. Eu percebi que por conta dessa ansiedade do dia da prova, eu também tive um foco, uma concentração como nunca antes. Sabe aquele sentimento de caramba, hoje é o grande dia? O pensamento ruim te levaria para o meu Deus, hoje é o grande dia, eu não tô preparada, vai dar tudo errado, eu não vou passar. Mas se você levar hoje é o grande dia pro lado bom, você falar, eu vou me concentrar ao máximo, eu vou lutar por cada questão, eu vou dar o meu melhor, eu não vou desistir porque hoje é o grande dia. Então você consegue usar esse mesmo pensamento para te levar para um lugar em que você consegue ter um desempenho, cara, muito além do que qualquer simulado que eu já fiz. A minha nota na prova foi a minha maior nota da vida. E muito eu agradeço a ansiedade por isso, por mais estranho que isso possa parecer. E o quinto erro que você não pode cometer, que também tá ali lado a lado com a ansiedade, é quando a gente fica com insegurança para marcar a alternativa que a gente sabe que tá certa. Aí o que a gente faz? Fica em dúvida entre duas alternativas e marca errada. A minha primeira dica é, confia no teu instinto. Cara, o meu instinto já me fez acertar muita questão, mesmo eu não sabendo muito bem por que ela tá certa, que ela tinha cheiro de certa, sabe? Eu sei que você tá rindo da minha cara agora, mas eu sei que você tá concordando comigo também. Tem questão que você não sabe por quê, mas você fala, é essa certa. Cara, confia nisso. A segunda dica é, não revise a sua prova do Enem. Sabe aquela questão que você fez, tava tudo certo, marcou a alternativa e no final da prova você olha para ela de novo e fala, talvez não seja. Liga o alerta vermelho. Jamais mude uma alternativa de última hora.
E sabe uma coisa que eu faço quando fico em dúvida entre duas alternativas? Eu brinco de advogada de alternativas. Eu escolho uma alternativa para defender e eu vou tentar esculachar outra alternativa e tentar justificar porque que a minha tá certa. E aí eu faço o mesmo processo com aquela outra alternativa que eu também acho que tá certa. Aí sabe o que eu faço? Eu escolho aquela mais coerente. É tipo no tribunal, tá ali a defesa, a acusação e o juiz vai ter que definir quem tem mais razão ali na situação. Parece uma dica muito simples, mas me ajuda muito quando eu tô travada ali, não sei o que escolher. Eu dou uma esquecida na alternativa em si e foco muito mais na justificativa por que ela estaria certa e por que ela estaria errada. E aí é que eu pesco qual que é a resposta certa. E olha, eu vou ficar muito feliz se você comentar aqui que você adorou essas dicas, que elas foram de fato úteis e práticas no dia da sua prova. E se você quiser ir mais a fundo e aprender estratégias avançadas de prova, como TRI, pegadinhas, controle de tempo, modelo de redação, tem aqui no link da descrição desse vídeo um convite para você participar do nosso evento gratuito Checkmate. Se eu fosse você, eu não ficaria fora dessa. Então corre aqui, clica no link e eu te espero lá.